Amazônia fosse, ou tivesse, uma biografia, qual era o título dessa biografia da Amazônia? Bom, boa noite. Boa noite, Miriam. Boa noite, Jamil. Obrigado, Afonso, pelo convite. É um prazer estar aqui em Paracatu. Se a Amazônia tivesse uma biografia, eu estou escrevendo um livro agora, que é uma espécie de... O título provisório é Uma fruta ao alcance da mão, ou um fruto ao alcance da mão. Eu estou fazendo um jogo, tem uma palavra, uma expressão em inglês, que é low hanging fruit, que é uma coisa pejorativa, né? Quando uma coisa é muito fácil, as pessoas dizem, isso é uma fruta que estava pendurada, fácil de ser coletada. E eu estou tentando inverter o sentido dessa frase, e eu acho que a história da Amazônia, a biografia da Amazônia, permite esse tratamento. Então, provisoriamente, eu daria esse nome para essa biografia. Miriam. Bom, eu acabo de escrever A Amazônia na Encruzilhada, mas isso aí não é uma biografia da Amazônia. Primeiro, boa noite para todo mundo, todas as pessoas presentes. Eu quero abraçar todas as pessoas que estão aqui, estou vendo rostos que eu admiro e pessoas que eu gosto. E tem as minhas netas, Mariana e Isabel, que estão o dia inteiro acompanhando a programação. Inclusive, saíram de um painel, Manuela e Isabel. Porque a Manuela... Então, fica em pé, Manuela, que eu queria que te visse. Não, está com vergonha. Elas estão indo de um painel para outro. Estão interessado naquele painel, vai lá. Eu estou tentando ganhar tempo também, usando as netas, porque eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta para essa pergunta, a biografia da Amazônia. Talvez o centro do mundo, talvez o coração do mundo, talvez o lugar onde o mundo pode não ter futuro. Então, a gente discute assim, o futuro da Amazônia? Não, o futuro nosso, o futuro do planeta. Não é? É esse que é o ponto determinante. A Amazônia é crucial, assim, para o futuro. Ela não é exagero meu. Não é porque eu acabei de escrever um livro, não é porque a Amazônia está principalmente no Brasil. É que a Amazônia, de fato, pode definir o destino da humanidade no planeta. Ela é destruída, ela vai desorganizar de tal forma o clima, né, a sua não existência, né? Ela destrói de tal forma o clima, desorganiza, que há dúvida sobre a permanência da vida humana. Então, esse é o tamanho do desafio nosso e esse é o tamanho do nosso privilégio. Mas eu queria, depois que eu responder essa pergunta, eu queria apresentar meu filho novo. Eu vou te perguntar justamente sobre por favor. ele. E, na verdade, Aliás, vou te perguntar filhos, agora sobre ele. Está aqui? Não, o engraçado é que o dele, Trocar. os dele foi para lá, o seu. Bom, eu queria apresentar para vocês. Esse é o primeiro momento que eu mostro esse livro em público, porque ele acabou de chegar. Paracatu está... A Amazônia na Encruzilhada me consumiu intensamente os últimos 3 anos, e trabalhos anteriores, há mais tempo do que isso eu escrevo. E o livro eu fiz muitas reportagens antes. Uma dessas reportagens foi em 2013, com Sebastião Salgado, na terra dos Auaguajá, na Amazônia Maranhense. E ele fez essa foto minha. O Sebastião Salgado não fotografa assim o seu amigo, faz uma foto minha, Sebastião, não é assim, não, assim que acontece, não. Ele faz as reportagens fotográficas dele, os livros dele. Mas eu tive esse privilégio, então ele me autorizou a publicar na contracapa, essa sou eu andando na floresta em 2013. Portanto, esse livro, que eu comecei a escrever há 3 anos, na verdade, vem sendo escrito desde esse momento aqui, na verdade. Essa não foi a primeira viagem à Amazônia, foi muitas outras. Então, é a Amazônia na Encruzilhada. E qual é a encruzilhada? O poder da destruição e o tempo das possibilidades. Ainda há possibilidades. Essa é a mensagem. Mas a destruição avançou muito nos últimos anos. O crime se fortaleceu muito nos últimos anos. Então, é disso que trata esse livro. Eu fiz reportagens, conversei com muita gente, entrevistei muita gente, li bastante, vários livros, e os livros do Eduardo foram muito importantes nesse livro, tanto que eu o cito. Ele vai tomar susto quando olhar e falar, está louca, me citando tanto. É aqueles livros ali, os 2,
sobre os quais ele vai falar, mas que são importantes para você entender esse passado amazônico. Porque o passado amazônico também é muito mais interessante do que a gente tinha entendido até agora. O presente é muito mais decisivo do que a gente tem entendido até agora. Então, isso é mais ou menos o painel, né? Perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta sobre o livro para você, obviamente, não contar ele inteiro, mas pelo menos para a gente entender qual é a dimensão do que aconteceu nos últimos 4 anos em relação à destruição, mas também quanto disso é possível ser revertido no curto prazo. O que aconteceu o livro, Jamil, eu conto um pouco, faço como jornalista que pega os bastidores de uma política pública que deu certo ou que deu errado. Eu fiz na economia, eu fiz a saga brasileira, que é a luta para ter a estabilidade. Eu fiz a mesma técnica e contei o tempo em que no governo Lula 1 e 2 foi reduzido drasticamente o desmatamento. Como é que foi possível aquilo? Então, eu entrei nesses meandros, recuperando aquelas políticas. E também acompanhei o que aconteceu nos últimos 4 anos, que foi exatamente o caminho contrário. Foi isso que define claramente a encruzilhada. O que aconteceu nos últimos anos foi o seguinte, a gente puder resumir, porque é muita coisa. Houve uma união entre os crimes. Os crimes passaram a agir em rede. Então, antes, você tinha tinha uma certa conexão, mas agora quem entrou nessa conexão, fortalecendo muito o crime do garimpo, do desmatamento, da grilagem, foi o tráfico de drogas. Então, entrou o tráfico de drogas e uniu. Isso é o começo desse processo. Eu nem entro muito nesse processo, mas eu mostro que é por aí. E tem um capítulo que eu falo o que é crime na Amazônia. Porque, muitas vezes, você vai em cidades que vivem em torno do crime. Né? Itaituba vive em torno do crime. Se você chegar na cidade, todo mundo é a favor do garimpo. Porque vende as máquinas para o garimpo, porque o garimpo dá emprego, porque o garimpo dá tudo. O prefeito é garimpeiro. Então, assim, você tem que, se você perguntar para uma pessoa, isso eu entrevistando uma procuradora, se perguntar para alguém de Itaituba se isso é crime, eu falo, não é crime. Né? Ele é o cara que mais dá dinheiro aqui para a cidade, dá dinheiro para os mais pobres e tal. É o benemerente da cidade. Então, você tem que explicar o quanto que o crime aprofundou. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Além dessa união entre as várias redes de crime, fazendo um consórcio de crimes, houve uma outra coisa que foi o crime se armou muito mais. A liberação de armas pelo governo passado fez com que hoje o crime fosse muito mais bem armado. Eu viajei na reportagem que eu fiz, essa última, o último capítulo é a viagem, é uma viagem que eu fiz para fazer um documentário e também pensando no livro. Eu fiz placas agradecendo ao ex-presidente porque agora eles têm armas. Então, isso é uma parte do processo. Muito se piorou, porque é fundamental, e eu estou encerrando a resposta, é fundamental o poder público. O governo tem que dizer, é como se fosse no salão, o governo vai dizer o seguinte, o governo tem que entrar e não pode piscar. E esse governo passado, ele não só piscou, ele falou, vão em frente, é por aí. O estímulo era, vai fazer, isso está certo. Né? Ele se reuniu com garimpeiros ilegais que estavam invadindo terras indígenas dentro do Palácio Planalto. Então, era isso, era essa conexão direta. Né? O chefe do Gabinete de Segurança Institucional dava direito à exploração de terras a garimpeiros, na área de fronteira. Então, o crime chegou no Palácio Planalto, na verdade. Sentou lá, o crime da Amazônia. Impressionante. Amazonas, mito grego, menos antigo que os mitos da Amazônia. Os que vivem no cosmo há milênios são perseguidos por mãos de ganância. Olhos ávidos, minério, ferro, fogo, serragem, fim. Quem são vocês, incendiários desde sempre, ferozes construtores de ruínas? Os que queimam, impunes a morada ancestral, projetam no céu mapas sombrios, manchas na floresta calcinada, cicatrizes de rios que não renascem,
Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Que triste pátria, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugido de fantasmas, e todos vão escutar, numa agonia seca, o eco. Não existirão mundos, novos ou velhos, nem passado ou futuro. No solo de cinzas, o tempo e espaço vazio. Isso é Milton Atum. E eu te pergunto, Eduardo, qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Antes de responder a essa pergunta, eu queria só reforçar um pouco o que a Miriam disse aqui. Eu trabalho na Amazônia como arqueólogo há mais de 30 anos, desde o final dos anos 80. E eu nunca vi, e eu gosto muito de fazer pesquisa de campo, eu estou sempre trabalhando no campo, e eu nunca vi acontecer na Amazônia o que aconteceu nos 4 anos do governo anterior, onde o Estado se mobilizou de fato para atacar. Isso aconteceu na ditadura militar também, com episódios mais localizados, mas uma mobilização com tanta força, e acho que você tocou no ponto fundamental, Miriam, que é a questão do crime organizado. O crime se organizou de fato, e vai ser muito difícil, sem uma presença muito forte do Estado, desmontar essa armadilha no qual a gente acabou se metendo. Isso é uma coisa... Eu me lembro que eu estava, em 2019, eu atualmente trabalho ali no Acre, em Rondônia, eu estava viajando de Rio Branco para Porto Velho, e o céu estava amarelo, assim. Eu cheguei em casa, comentei com a Daina, minha companheira, falei, olha, eu nunca vi o céu dessa cor. E há poucos dias depois veio aquela nuvem escura de fumaça que chegou a São Paulo. Quer dizer, e você viu as pessoas mais armadas, a violência aumentou muito mesmo. E eu acho que isso é muito difícil, porque eu cheguei a duvidar nesses anos, como brasileiro, como alguém que ama o Brasil, um cientista que vive no Brasil, do nosso futuro como civilização. O Brasil é um país que produziu coisas tão maravilhosas, nas artes, na ciência, na literatura, e essa divisão profunda que cindiu o nosso país, esse ódio que veio à tona, me fez duvidar da nossa possibilidade de continuar existindo como um país generoso. Mas o que me trazia muita esperança, e eu chego à sua pergunta agora, é a minha experiência. Apesar de eu ser arqueólogo, trabalhar com escavações, eu estou acostumado a ser recebido pelas populações da Amazônia, pelas populações ribeirinhas, pelas populações indígenas, conviver com essas pessoas que são muito generosas e muito sábias, e com as quais eu aprendi muito. E existe uma coisa que é maravilhosa, que eu acho, da Amazônia, que eu acho que atravessa essa grande história da Amazônia, essa história milenar, como eu falo nesse livro. O Brasil não começou em 1500, o Brasil tem uma história que tem pelo menos 12 mil anos. Talvez a gente estava agora na mesa anterior falando sobre os trabalhos da Nied Guidon, talvez mais de 20 mil anos, a história dos povos indígenas, dos povos originários. E essa história é uma história de produção de diferença e de diversidade. Se a gente olhar, por exemplo, para a quantidade de línguas indígenas faladas na Amazônia, ela é imensa, são centenas de línguas diferentes. Isso não pode ser explicado por razões puramente geográficas ou adaptativas. Na verdade, é o resultado, na minha interpretação, de um processo ativo de valorização da diversidade e da diferença. Então, o Brasil que se esconde por detrás da Amazônia, a meu ver, é um Brasil que é uma lição de Brasil para nós, para o futuro também. A arqueologia não é só sobre o passado, é pensar no futuro também. É um Brasil que valoriza as diferenças que existem no nosso país, que respeita os diferentes coletivos que ocupam o Brasil, que são os povos indígenas e outros povos tradicionais também. E eu não consigo pensar num outro caminho para o futuro do Brasil que não seja aprender essa lição, que vem da Amazônia, dos povos da Amazônia, da história da Amazônia, mas também de outros povos originários e povos tradicionais que vivem em diferentes partes do Brasil. Eu acho que esse é o Brasil que a gente tem que olhar, que se esconde por trás da Amazônia. Eu vou invadir aqui a fala dele sobre o livro dele, Arqueologia da Amazônia, que é o mais antigo, tem o novo dele ali, está longe dele, que é o seguinte, falando essa questão das línguas, Você fala que na Europa, estou achando aqui, em termos de comparação, todas as línguas modernas da Europa, com exceção do basco, do estoniano, do húngaro, do finlandês e tal, pertencem a uma única família linguística, a indo-europeia. Isso na Europa. Na bacia amazônica, por sua vez, são faladas línguas de pelo menos 4 grandes famílias distintas: Tupi-Guarani, Arawak, Caribe e Gê. Bom, obrigado, é isso mesmo. E se a gente pegar as outras famílias, as famílias menores ou as línguas isoladas, são mais de 50
famílias ou não são línguas, são famílias de línguas, são grupos de línguas. Essa questão, se eu posso falar sobre isso rapidamente, um grande fundador da ciência brasileira foi o Carl von Martius, que era um cientista da Bavária, que veio com a Imperatriz Leopoldina quando ela se casou com Dom Pedro, né? Von Martius e Spix fizeram uma grande viagem pelo Brasil, passaram por Minas, pelo Nordeste e subiram o Rio Amazonas em 1817. E uma coisa que ele não conseguia entender era a diversidade de línguas da Amazônia. Ele voltou para a Alemanha encafifado com essa questão, apesar de ele ser botânico, e ele pensou nisso a vida inteira, porque era um fenômeno que não poderia, que ele não conseguia explicar. E, de fato, só para repetir o que eu falei antes, essa diversidade, eu acho que ela é uma manifestação dessa ideia de valorização da diferença, da diversidade cultural em geral, que é uma coisa que é muito importante para nós, eu penso. Então é isso, quer dizer, cada vez que a gente se debruça sobre a Amazônia, é mais encantamento, é mais surpresa, é mais coisa que a gente não sabe. A gente sabe muito pouco. Por isso que eu começo falando que eu trabalhei com a humildade. Porque a humildade é boa, a humildade sabe o que não sabe. Então, é assim, eu não sou especialista em Amazônia, sou jornalista de economia, como vocês sabem. Mas eu quis falar desse ponto de encontro em que estão os economistas e os economistas, eu estou do lado dos economistas, mas eu vi chegando a questão ambiental e climática de maneira irreversível. Miriam, a Amazônia, obviamente, não respeita fronteiras nacionais. Inclusive, eu estou trazendo um escritor da Amazônia peruana, Alfredo Alencar, que ele diz o seguinte: pedí madre selva y el mundo fue más leal con los hombres apegados a la tierra. Pedí puntos cardinales y el horizonte se hizo himno vigorosas pulsaciones. Pedí naturaleza como se pide revolución. Pedi natureza como se pede revolução. Qual é a revolução que nós precisamos fazer para salvar essa floresta? A revolução do entendimento profundo, mesmo profundo, da importância da Amazônia. E a gente sempre pensa, e é importante você falar isso e trazer um poeta de língua hispânica, porque a Amazônia, na verdade, é compartilhada, é um patrimônio compartilhado. Nós só temos o enorme privilégio de ter 60%, mas a Amazônia tem que ser pensada a proteção da Amazônia na Panamazônia, tem que ser pensada dessa forma, né? Existem, na verdade, muitas Amazônias, né? Em cada país tem muitas Amazônias, ela é de uma diversidade enorme, então não tem simplificação possível, mas tem algumas linhas com as quais se pode trabalhar daqui para o futuro. E uma delas é essa: quanto mais aproximação houver entre as Amazônias, mais a gente tem chance de acertar. Porque, de fato, a gente tem povos que vivem de um lado do outro e que aquela fronteira foi colocada pelo colonizador, não faz sentido para eles. Mas isso só deve reforçar ainda mais, em vez de criar um sentimento de eu tenho que me proteger porque ali tem um povo na fronteira que, na verdade, passa para lá e para cá achando que não tem fronteira. O que tem que fazer é unir cada vez mais os povos das Amazônias todas que tem na América do Sul. É a maior floresta tropical do planeta, é um patrimônio da humanidade. Eduardo, vou ler um outro poeta, não latino-americano, mas em português, para te fazer uma provocação. Amazonas, capital das sílabas d'água, pai patriarca, és a eternidade secreta das fecundações. Chegam-te rios como pássaros. Sou Pablo Neruda, em 1938. Essa é a eternidade secreta do Amazonas. O que ela ensina? O que você, como arqueólogo, como uma pessoa que olha para as outras camadas daquela região, o que ela conta como história? Olha, ela conta uma história que é muito interessante e muito rica. Eu vou tentar pincelar isso em poucas palavras aqui. A primeira coisa, assim, é que a gente tem que entender
que não só a Amazônia e o Brasil, mas o continente americano, ele tem a história colonial do nosso continente, está baseado em duas grandes tragédias, que é o extermínio dos povos indígenas e a escravidão africana. Então, é sob esses pilares que se ergue a história do nosso continente e do Brasil também. No caso da Amazônia, esse extermínio, que a gente calcula que talvez 90% da população indígena da Amazônia tenha desaparecido nos primeiras primeiras décadas depois do início da colonização europeia. E o que acontece? Na Amazônia a gente não tem estruturas de pedra, não existe arquitetura de alvenaria, como em outros lugares, porque a rocha não é tão abundante como material construtivo. Então, se a gente pegar os primeiros cronistas europeus que passaram pela Amazônia, eles dizem que a Amazônia estava cheia de gente. Tem um cronista, o Frei Gaspar de Carvajal, em 1542, ele desceu o rio Amazonas, ele falou que se ele jogasse uma flecha do barco, em qualquer lugar, ela ia cair na cabeça de alguém, de tanta gente que tinha vivendo na beira do rio. Quando os primeiros cientistas naturalistas europeus, no século XVIII, vão viajar pela Amazônia, Lacondamine, por exemplo, que era um cientista francês, ele descreve um lugar que está vazio, esvaziado. E a floresta havia crescido sobre aqueles lugares que eram habitados anteriormente. Como não havia arquitetura de pedra, a arquitetura era de terra, de palha ou de madeira, eles não conseguiram enxergar que aqueles locais haviam sido habitados no passado. Isso criou essa imagem que permanece até hoje, de que a Amazônia foi uma região pouco habitada por causa de fatores ambientais, o que no fundo é uma forma de racismo ambiental, né? É uma visão negativa sobre a condição tropical. E nós somos um país tropical. Então, se a gente consegue, né, filtrar e eliminar esse viés de informação e olhar para a história da Amazônia, eu não gosto de falar de pré-história, eu prefiro falar de história antiga. Né? Se a gente olhar para a história antiga da Amazônia, de novo, são milhares de anos de ocupação, uma diversidade muito grande de formas de vida. As cerâmicas mais antigas de todo o continente americano foram produzidas primeiro na Amazônia. Né? Algumas das plantas mais importantes consumidas no mundo inteiro foram domesticadas ou manejadas pelos povos indígenas na Amazônia. E mais do que isso, eu acho que os povos da floresta, eles inventaram a Amazônia. A Amazônia não seria o que ela é hoje sem a interferência dos povos indígenas, que modificaram. A gente tem evidências hoje de áreas de floresta, de tipos de vegetação que resultam do manejo, das práticas de manejo indígenas, de solos que foram formados, as terras pretas famosas da Amazônia, pelos povos indígenas. Então, assim, não dá para pensar na Amazônia e nos serviços ambientais que a Amazônia presta sem essa contribuição intelectual sofisticadíssima que foi exercida pelos povos indígenas. Então, assim, eu acredito que a arqueologia tem um papel importante em contar essa história mais profunda do Brasil, né? Eliminar essa visão colonialista de que a nossa história começou em 1500. O Brasil é um país que tem certidão de nascimento e data de nascimento, né? Tem 22 de abril de 1500 e a Carta do Caminho, que é a certidão. Dá para fazer até um mapa astral do Brasil, se a gente quiser. Nunca me atrevi a fazer. E, na verdade, essa visão é uma visão colonialista, né? Nossa história é muito mais antiga, mais profunda e interessante. Essa história é a descoberta mais recente da arqueologia, muito interessante. Quer dizer, ela, na verdade, é uma floresta que foi manejada. Esses alimentos que estão aí, ele faz no livro dele uma lista de alimentos que é enorme, que foram domesticados. E o que é domesticar um vegetal? Né? Como é que faz? É trabalhar na escolha das melhores espécies para sair de uma planta que era venenosa para virar um alimento. Que alguns desses alimentos estão no mundo inteiro. Então, isso é tudo contribuição da Amazônia, da história antiga da Amazônia. Então, a história antiga é mais interessante. A história, é isso que eu estou falando, que a história presente também é mais rica, mais interessante do que a gente sabe. Né? Então, eu fiquei, no meu trabalho, na conversa, tanto com climatologistas, quanto com economistas, quanto com líderes indígenas, quanto com pessoas que moram lá, que convivem com a floresta, produzem em paz com a floresta. Todo tipo de gente eu conversei, né? Esse é o trabalho do jornalista, esse é o nosso jeito de trabalhar. É sair conversando com as pessoas, ouvindo bastante. E tudo que eu fui buscar para trazer para o leitor, eu achava tudo muito interessante. O que eu não acho interessante é o que a Faria Lima diz. Porque a Faria Lima hoje é assim, o que é a economia e a floresta? A economia e a floresta é aquele título do fundo ESG que vai ser lançado. O ESG é um movimento importante de respeito ao meio ambiente, ao social,
e ao ambiental. Mas o que existe de enganação em torno disso é enorme. Então, eu não quis ir para Faria Lima para escrever sobre a floresta. Eu optei por não ir para Faria Lima, sendo uma jornalista de economia. E por quê? E agora está aprovada, a prova dos 9. Paulo Guedes está criando um fundo ESG. Então, Paulo Guedes, que trabalhou no governo que mais violentou a floresta desde o governo militar. Miriam, mas eu vou explorar, antes de abrir para o público, eu vou explorar um pouco o teu lado economista, principalmente... Jornalista de economia. Sim, com certeza. Com essas duas palavras, economia e ecologia. Né? Eco como casa. Como administrar, então, essa casa? Olha, é o seguinte, eu só não entendo por que os economistas demoraram tanto e muitos ainda nem entenderam qual é a relação direta entre uma coisa e outra. Não existe economia, não existirá economia, se não houver uma conciliação com o meio ambiente. Não haverá. Essa conciliação não é com o meio ambiente concedendo aos economistas, a lógica dos economistas. Quem tem que se render são os economistas. Então, eu venho de estar com eles durante 50 anos, né, porque eu sou jornalista de economia desde o meu começo de jornalista. E o que eu tenho que dizer para eles eles estão errados, se não entenderam ainda a importância da proteção ambiental e a importância de proteção da floresta amazônica como centro. Todos os biomas brasileiros são importantes, eu já fiz matérias em todos os biomas, eu fiz, uma das matérias que eu fiz, viajei o Brasil inteiro, mostrando a lógica e a importância de cada um dos biomas. E eles são todos valiosos, mas a floresta é de uma exuberância enorme, né? E ela tem essa importância fundamental. Sem a floresta não chove em São Paulo, sem a floresta não chove no Rio Grande do Sul, sem a floresta nós não teremos capacidade de produção no Brasil, de nenhuma forma. Eu não consigo entender a lógica da agricultura brasileira, do grande agronegócio. Eu sou jornalista de economia, gente, eu passei a vida inteira conversando com eles, eu não os entendo. Eu não entendo. Porque é óbvio que tem que ter um mínimo de visão estratégica para falar o seguinte: olha, se eu continuar desmatando, eu terei problemas na minha matéria-prima, que é a terra, a produção. O meu negócio está arruinado. Eles não conseguem perceber isso, essa vinculação. O agronegócio brasileiro é muito atrasado. E aí, o que eles fazem? Eles fazem eles têm a adoção de novas tecnologias importantes, usam drone para ver, usam cada vez mais novas tecnologias, mas apoiam todas as pautas muito reacionárias e atrasadas no Congresso Nacional. Então, eu sou capaz de pegar um produtor, ele vai me contar uma história bonita, mas depois ele vai apoiar o deputado que está lá. E uma vez eu estava viajando na Amazônia, em torno de uma terra indígena, que estava sendo muito invadida. E eu fui falar com um desses invasores. E eu falei: por que você está aqui? Essa aqui é uma terra indígena. Ele falou assim: eu tenho deputado, eu tenho advogado, e eu vou ficar aqui. Ele, por causa dessa reportagem, ele foi retirado de lá. Muito bem, muito bem. Foi a desintrusão que foi feita, no governo Dilma, a desintrusão da terra do Zauá-Guajá, onde eu tinha ido com o Sebastião Salgado. Espetacular. Vamos abrir para vocês perguntas, comentários. Tem uma pergunta ali no fundo. Espera o microfone chegar, por favor, se apresente. Boa noite. Sim. A minha pergunta é para a Miriam, e ela é concernente aos dois temas exatamente que você melhor domina, quais sejam a economia e agora esse tema da ecologia. Eu queria a sua opinião sobre a discussão recente, candente,
acerca da possibilidade de exploração de petróleo na foz do Amazonas. Eu sou contra, por vários motivos. Vou te dar um motivo econômico. Você começar a explorar agora, perfurar para tal, descobrir, e na verdade eu tenho usado a expressão o mar da Amazônia, porque especificamente o lugar onde eles querem perfurar, eles chamam de Foz da Amazônia, e sempre argumentam, mas é 500 quilômetros do Foz da Amazônia. Então, tem outra expressão, mar da Amazônia. É o mar da Amazônia brasileira. E é lá que eles querem produzir petróleo. O petróleo, eles vão demorar, se eles começarem a perfurar agora, eles vão começar a produzir daqui a 8 anos. O petróleo tem que reduzir a produção de petróleo no mundo. Você tem que caminhar no sentido da transição energética. Tem que ser isso. Então, quer dizer, você vai produzir, você investe num negócio que você vai produzir por pouco tempo. Tem uma hora que tem que começar a redução da produção de petróleo, até pela caminhada forte para as outras energias do mundo. Então, economicamente, é um mau negócio. Do ponto de vista ambiental, é um salto no escuro. A gente não sabe o que será. Então, eu estou com o presidente da Colômbia, que é contra a exploração de petróleo na Amazônia. Eu estou a favor do povo do Equador, que acabou de votar contra a exploração de petróleo. Eu já trabalhei nessa região do Oiapoque, no litoral do Amapá, que é uma região maravilhosa, né? A região ali do rio Oiapoque, Cabo Orange. Tem populações indígenas que vivem ali, é uma arqueologia maravilhosa também, com aterros, né, coisas muito... poços escavados, estruturas de pedra. E essa região é um ambiente que é muito frágil. Se a gente pegar a Ilha do Marajó, os manguezais do litoral do Pará e todo o litoral do Amapá, são áreas muito frágeis, muito vulneráveis. E, eu acho que eu já trabalhei, já fiz consultoria para a Petrobras na Amazônia, trabalhei, inclusive... O governador Tarcísio, ele era do Exército, ainda trabalhei 2 anos com ele, num projeto lá no Rio Urucu, no Amazonas, há mais de 20 anos atrás. E, assim, eu não tenho problema quanto à qualidade técnica do trabalho da Petrobras, mas eu concordo com a Miriam, quer dizer, a essa altura do campeonato, investir na produção de petróleo, os sinais são alarmantes do que está acontecendo no mundo, a gente vê isso a cada ano, né? Isso é inegável. Eu acho que é uma aposta errada, e eu acho que, do ponto de vista estratégico, é uma burrice para o Brasil fazer isso. A minha opinião nua e crua é que são interesses locais do Pará e do Amapá. A gente sabe que os políticos amapaenses têm muito poder hoje em dia, por uma série de razões, e nós sabemos que a exploração de petróleo, ela gera muito dinheiro para esses municípios, é muito royalty que vai. Coari, por exemplo, onde eu trabalhei muitos anos, durante muito tempo, talvez ainda seja, era o 4º município que mais arrecadava royalties por causa da exploração de petróleo e gás, lá no Rio Urucu. Para onde ia esse dinheiro? Ele ficava na mão de meia dúzia de pessoas. Então, assim, é uma maneira, eu acho, muito limitada de distribuir riqueza localmente, e para o mundo passa uma mensagem totalmente equivocada, que não é o que a gente acredita no Brasil. Você sabe que, outro dia eu estava entrevistando o Ilan Goldfein, presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E ele estava falando de vários projetos, ele foi para a Amazônia, para aquele encontro dos presidentes da Amazônia, e ele estava com vários projetos e está entusiasmado com as possibilidades de financiar essa economia que respeita a floresta. E aí eu falei, e se tiver exploração de petróleo na Amazônia, né, no mar da Amazônia, vocês vão financiar? Ele falou, não, o nosso mandato é o seguinte, o nosso mandato não permite, quer dizer, o nosso mandato, ou seja, a orientação do Banco Interamericano de Desenvolvimento é não financiar petróleo, ponto. E isso tem sido uma tendência, cada vez mais bancos, os multilaterais, dizendo que não vão financiar a exploração de petróleo. Simples, assim. Sobre essa questão do petróleo, eu sei que eu sou só um mediador, mas só para incluir 2 elementos pequenininhos. Você é jornalista. É classificado na ONU como a loucura do século XXI, investir em petróleo. É colocada dessa forma, porque, obviamente, ela traz todas essas consequências e o caminho é outro. É curioso que você tenha dito isso, Eduardo, acho que a gente estava conversando. Eu tenho 2 filhos da idade das tuas netinhas ali, e eles vão para a escola na Suíça. E um dia o mais velho volta da escola, bravo.
que veio falar que, olha, o professor disse que o tempo de estudo de Egito ia ser reduzido. Sabe, moleque, né, que gosta de pirâmide, sarcófago, toda aquela, tem aquela idade que eles adoram aquela história, foi reduzido. Eu falei, por quê? Ele falou, vamos colocar a Amazônia no lugar. Eu falei, nossa. Aí, obviamente, no dia seguinte, o que faz um repórter? No dia seguinte, fui lá falar com o professor, né? Foi o senhor que mudou a programação da escola? Ele falou, não, é o novo currículo escolar da Suíça. Menos antiguidade e mais biomas como o da Amazônia. Aí eu fico pensando, essa molecada, daqui a 10 anos, serão os eleitores europeus e quem vai ter o seu euro na mão, gastando aquele euro com valor. Aí eu pergunto, quem é que vai comprar Brasil com essa mancha, literalmente com essa mancha de petróleo ou de qualquer outra coisa que vier? Então, é uma guerra, obviamente, geracional, que vai precisar ser superada. Eu queria, eu vou te ouvir, hoje ninguém te deixa fazer pergunta, mas eu queria aproveitar que você é amiga e tomar a palavra e falar o seguinte, eu estou encantada, claro, porque o livro chegou aqui por esforço enorme do Afonso Borges e da Yara, porque o livro acabou de ser rodado, então, ele chegou na minha mão há 2 dias atrás. Bom, eu o dedico aos que lutam pela Amazônia, aos que por ela deram a vida, dedico esse livro. O livro é dedicado a quem? Eu queria falar só da epígrafe. O desaparecimento de uma floresta tropical é uma tragédia cujas proporções ultrapassam a compreensão e a concepção humanas. Eu queria só falar de são 7 capítulos, e um é a floresta. E eu tento apresentar um pouquinho, né? Tem um subtítulo que eu gosto, que é assim, rios que voam, árvores que transpiram, água que inunda o mar. Não é isso, a Amazônia? É isso, né? Ela é toda imensa. Aí eu falo o plano real do desmatamento, que é a luta para reduzir o desmatamento. A encruzilhada, onde a gente está agora. Aí tem um capítulo que chama Os Primeiros Povos. Eu conversei com indígenas e estudei um pouco, enfim... a gente pode estudar a vida inteira os primeiros povos brasileiros. Depois, os crimes amazônicos, falo muito do garimpo e da madeira. Os caminhos da economia. E depois, a viagem, em que eu vou para o lugar onde... a cidade que tem a maior emissão de gases de efeito estufa do Brasil, que fica na Amazônia, São Félix do Xingu. São Félix do Xingu, porque fica ali disputando, né? Altamira, São Félix do Xingu, fica ali. E aí foi no ano no ano anterior, era que tinha recebido esse título, porque tem a maior rebanho do mundo. E aí, então, fui atrás da pata do boi. E, então, eu conto um pouco essa história no estilo de narração de viagem. É isso que eu queria apresentar para vocês, meu livro, porque eu sou muito emocionada, porque ele acabou de chegar, ele acabou de nascer, aqui na frente de vocês. Então, eu estou assim, meio boba, sabe? Assim, ele não é bonito, gente, pelo amor de Deus. Tem uma pergunta aqui. Você que tinha... que ele já tinha... Boa noite, meu nome é Roberto Pontual e eu sou engenheiro. Eu queria falar uma pequena coisa, que assim, eu ano passado tive a oportunidade de ir à Amazônia por 5 dias. A gente pode ler livro, ver quantas horas de filme a gente quiser. Quando a gente para em pé na beira do rio e olha para aquilo, não tem nada igual. Todo brasileiro devia pôr o pé lá uma vez. Eu queria fazer, não é uma pergunta, é uma provocação para saber se o que eu pensei aqui enquanto vocês falavam era uma utopia. Na minha percepção, o governo vai sempre atrapalhar. Uns vão atrapalhar muito, outros vão atrapalhar menos. Seria possível construir um movimento da sociedade para que não só o meio ambiente, mas a Amazônia virasse um projeto da sociedade brasileira, independente do governo. Que isso fosse na escola,
a imprensa tivesse pautas permanente a pedir demais, né? Mas para criar algo que seja assim, algo que a sociedade se aproprie e diga, isso é meu. Não interessa quem está sentado, quem foi eleito. Eu quero que seja assim. Roberto, eu acho que a gente tem que fazer uma separação aqui, obrigado pelo comentário e pergunta, entre governo e Estado. Porque os governos mudam, mas o Estado é permanente. E as políticas para a Amazônia têm que ser políticas de Estado. E se a gente olhar para a história, nos últimos anos, para a história, né, da presença do Estado na Amazônia, a gente vê coisas horrorosas, mas vê coisas maravilhosas também. Existe um sistema de ensino de universidades públicas federais que quando o Fernando Haddad era ministro da Educação, que se instalou pela Amazônia, que está formando jovens com políticas de ação afirmativa para jovens quilombolas, ribeirinhos, indígenas, que está formando muita gente que jamais teria tido a oportunidade de ir para a universidade, com uma qualificação excelente. Se a gente olhar para os institutos de pesquisa da Amazônia, o Museu Paraense Emílio Gueldi, em Belém, ele tem 157 anos de idade. Ele é um patrimônio da ciência brasileira que foi quase destruído agora pelo último governo. Mas ele resulta de uma política de Estado, que atravessa séculos, na verdade, muitas décadas, e que é muito importante. Então, eu acho que o que você diz, eu sou educador, sou professor, é importante que essa consciência cívica, digamos assim, ela seja incorporada pela sociedade brasileira, mas sem a presença do Estado, sem uma presença organizada do Estado, não existe futuro, a meu ver, factível para a Amazônia. Eu não consigo imaginar que, sem Estado, a gente vai conseguir dar conta dos imensos desafios, né, que tomar conta desse patrimônio maravilhoso que coube a nós, Brasil, 60% da bacia amazônica, sem uma presença forte do Estado, eu acredito que a gente não vai conseguir fazer isso, na minha opinião. O território em disputa é grande demais. O território que está em disputa no sentido de que não foi definida aquela área, a destinação, o Estado não deu a destinação ainda, ou foi ocupada ilegalmente. Isso é do tamanho de 3 países europeus, assim, somados. Então, o Estado é fundamental. Mas eu entendo o que você está falando, porque, na verdade, a gente vê lá. Quem protege a Amazônia hoje? Os povos indígenas, os povos que tradicionalmente moram lá, os pequenos produtores. Eu vi histórias muito bonitas, muito bonitas. O que é a Dona Josefa, gente? Quem lê o livro vai conhecer a Dona Josefa. Ela é líder das mulheres produtoras de polpas de fruta de São Félix do Xingu. E ela fez uma associação, e a associação luta contra os produtores rurais em volta que usam aspersão de veneno. E elas lutaram tanto que, no final, elas conseguiram que o município, que é um município governado por um grileiro, ele teve que baixar uma norma proibindo a aspersão de veneno. Assim, a luta é diária, todo dia. Pessoas que moram na Amazônia, indígenas ou não indígenas, estão lutando para manter a floresta. Então, é isso que você chama de sociedade. A sociedade brasileira, você encontra muita gente, só que eles estão precisando de aliados. Nós precisamos ser aliados de quem está lá, no chão da Amazônia, lutando por ela. Só um detalhe sobre a tua pergunta. É muito interessante, que, tanto do ponto de vista da ciência, como também do ponto de vista nosso, como jornalista, há pouco tempo, pela primeira vez, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, incluiu nas recomendações: escutem as comunidades tradicionais e indígenas. Ou seja, os 2.000 cientistas do mundo dizendo e reconhecendo que escutar essas comunidades é fundamental para a proteção da Amazônia. Então, vai muito além do Estado esse reconhecimento. É um reconhecimento da própria ciência e a gente poderia dizer de um consenso mundial de que isso é fundamental. Mas eu não vou me alongar e vou passar a pergunta. Silvana Gontijo, que está lá.
Então, eu estou muito curiosa, e aí para os dois, eu não sei como. Miriam, como economista, vai ajudar um pouco a esclarecer isso. Eu estou investigando muito o crédito de carbono. Faço parte de um conselho de educação dentro do CEBEDS, que é o Conselho das Empresas que apoia o Desenvolvimento Sustentável, e eu fico ouvindo e participando de várias grandes reuniões onde se discute esse ativo, né? Um ativo, um patrimônio, que vale, segundo eles, muito mais do que barris de petróleo. Por que a gente não conhece? Eu não entendo disso. Eu estou começando a conhecer o crédito de carbono, estou começando a entender, porque tem um programa nosso que está sendo associado a isso, que é de recuperação dos rios, através das escolas, e eles me acenaram com isso. Eu não vejo isso ser dito em lugar nenhum, quer dizer, eu vejo, episodicamente isso aparece na mídia, mas ninguém traduz para nós o significado e a potência desse tal ativo chamado crédito de carbono. Vocês poderiam me explicar isso? Na verdade, o mundo está de cabeça para baixo e o meu microfone também. Na verdade, a legislação no Brasil não é suficientemente boa, né? Ela foi feita, mas agora está sendo refeita para que isso vire uma realidade, para que, a partir desse mercado, digamos, né, criem-se mecanismos de mercado que estimulem, a proteção da Amazônia. Então, ou de outros biomas, não só da Amazônia, né? Crédito de carbono, não só Amazônia. Então, eu acho que assim, eles sempre falam, está perto de chegar numa regulamentação que faça realmente funcionar e deixar de ser sempre essa quimera que se espera e que não se realiza. Talvez, como é que funciona, né, para o pessoal que não conhece, o que é essa ideia de crédito de carbono, né? Empresas que são muito poluentes, elas compram esse crédito para populações que vivem em locais, ou pode ser estados também, onde a floresta é mantida em pé, porque a floresta em pé, ela absorve gases de efeito estufa, e a ideia é compensar a emissão que essas empresas ou países fazem. A ideia é interessante em si, acho que ela tem potencial, mas eu tenho acompanhado isso um pouco por causa dos meus amigos indígenas e ribeirinhas que estão sendo assediados nos últimos 2 anos por um monte de, nada contra os advogados, assim, mas um monte de advogado que aparece, né, representando a empresa de crédito de carbono. Tem uma espécie de velho oeste acontecendo agora. E o que acontece? As pessoas prometem assim, olha, se vocês não mantiverem a floresta em pé aqui, nesse território que vocês ocupam, vocês vão ganhar 1 milhão daqui a 2 anos e mais 2 milhões. A ideia é muito boa, mas assim, o que me preocupa, como é que esse dinheiro vai ser distribuído? Porque a minha experiência me diz que o efeito desestabilizador dessa quantidade de dinheiro entrando muito rapidamente nas comunidades, é claro que as comunidades têm que receber esse dinheiro, mas se não existirem mecanismos, isso tem que ser muito discutido, né, de divisão desse dinheiro, eu acho que isso pode gerar uma catástrofe social também. Pode ser muito bom para manter a floresta em pé, mas pode destruir a coesão dessas comunidades, porque é muito dinheiro do que a gente está falando aqui. E tem essa questão é muito dinheiro, é muito dinheiro. Conversa só ouço assim, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. É tudo de milhão para cima. Sim. Agora, a ideia em si é boa. Essa ideia, isso já vem desde do começo dos anos 2000, né? Aí desapareceu. E aí, na reunião foi de Paris, eu acho, né, Edimburgo, né, em Glasgow, aliás, numa dessas voltou de novo essa ideia de crédito. É um mercado que é um mercado artificial. Ele é totalmente regulado, não tenho nada contra ele ser artificial, ele é regulado, né? Mas ele depende, ao meu ver, tem uma questão importante que é dividir o recurso. A gente já viu tantas vezes isso, com mineração, em territórios tradicionais, né? Todo mundo chega prometendo um monte de coisa, né? E aí, usina hidrelétrica, Belo Monte, que é uma catástrofe, né? E quando chega lá, na beira, na ponta de quem vive ali, aquele dinheiro ou desaparece, ou ele é muito mal gasto, e como a Miriam falou aqui, fábrica de ruínas. A Amazônia é uma fábrica de ruínas, a gente vê, né? Eu espero que Belo Monte seja uma ruína ainda durante a minha vida. Né? Eu também espero. E assim, porque são milhões de reais que entram e que não... Eu trabalho em Rondônia há muitos anos. Eu estava lá quando as usinas do Rio Madeira foram construídas. Você não conseguia achar um lugar para ficar no hotel em Porto Velho durante 2 anos. Hoje em dia, Porto Velho é uma cidade da qual eu gosto muito, tenho muitos amigos, trabalho até hoje ali, cheia de ruínas, de obras inacabadas, porque acabou. A Madeira é uma mulher, Forte Príncipe da Beira, Rondônia está... Então, assim, eu acho que a ideia em si é interessante, mas ela merece uma discussão muito mais
aprofundado. E o que me preocupa é como é que esse dinheiro vai ser repartido para quem vive ali, quem está fazendo esse papel importante. Porque, como sempre, quem vai ganhar mais dinheiro são os atravessadores, né, em nome da proteção do meio ambiente. E é importante a gente pensar na maneira pela qual esse dinheiro vai ser dividido pelas comunidades. Tem uma pergunta aqui na frente, depois ali o senhor de camisa branca. Gente, eu acho que o meu pessimismo é uma herança, acho que, muito forte. Ao que tudo indica, os estragos feitos pelo aquecimento global são irreversíveis. Nós tivemos, por exemplo, esse ano, 18 graus na Antártica. E em 30 anos, calcula-se que a temperatura média mundial terá subido 2 graus, o que vai ser um desastre irreversível para muitos lugares do planeta. Vocês realmente acreditam que a Amazônia tem salvação? Eu realmente acredito, Ricardo. Eu acho que há uma enorme... É isso que eu falei, tempo de possibilidades. Nós estamos vivendo um momento realmente muito extremo, um momento muito decisivo. A gente não pode errar mais. Mas eu me nego, ao longo da minha vida, de acreditar em guerra perdida. Eu prefiro, enquanto eu estiver viva, trabalhar no que eu acho que é melhor para o Brasil. E é por isso que, nos últimos anos, eu me dediquei à Amazônia. E eu sei que eu sei muito pouco, mas eu sei que eu trouxe um monte de informação que eu fui buscar para os meus leitores, e a minha conclusão é: ainda dá tempo. Se você fizer, por exemplo, o replantio da floresta, o arco da recuperação, da regeneração, por exemplo, que é uma ideia do Carlos Nobre, você consegue capturar muito gases de efeito estufa. Ela tem uma capacidade de recuperação impressionante, mesmo maltratada, mesmo destruída, mesmo abandonada, ela se recupera. Eu acho que esse seu pensamento, ele é sempre uma tentação, quando você fala assim: o próprio aquecimento global pode destruir a Amazônia. Tá bom, mas se destruir a Amazônia, a gente também destrói o resto do planeta. Então, eu vou ficar aqui. Até o último dia eu vou querer insistir. Ainda que o ceticismo seja a marca do jornalista, eu quero sonhar. Posso responder para o Ricardo rapidamente? Eu acredito também, eu estou com a Miriam, Ricardo. Eu acho que depois do que a gente passou no Brasil, nos últimos 4 anos, onde a estupidez orgulhosa dominou, né? E a gente conseguiu resistir a isso, a gente atravessou isso. A nossa sociedade foi mais forte. A vontade, né, de respeitar as pessoas e de viver bem, ela foi mais forte do que a destruição. Então, isso me dá... Eu tenho 3 filhos também, então eu não posso me dar o luxo de não acreditar que existe um caminho. A gente tem que continuar lutando. Acho que a luta não acaba nunca. A gente aprendeu isso nos últimos anos, né? A gente perdeu muita coisa, a gente tem que continuar lutando. Então, eu acredito, sim, não é fácil, mas acho que a gente não pode perder a esperança. E você sabe que eu, nos meus agradecimentos, eu agradeci aos meus netos, Mariana, Daniel, Manuela e Isabel, porque eu falei assim, porque eles me indicam a direção do olhar. Qual a direção do olhar que meus netos indicam? O futuro. É pelo futuro que eu trabalho. Vamos pegar as últimas. A gente já levantaram a plaquinha aqui falando que já passamos do tempo, então as últimas 2 perguntas, por favor, bastante breves, juntas, e vamos tentar responder. Boa noite a todos. O Delton da Paixão. Eu gostaria de fazer uma provocação no seguinte sentido. Nós estamos numa cidade que está num dos importantes biomas brasileiros, que é o Cerrado. E uma constatação que nós fazemos aqui, de quem mora e que pisa nesse chão, é que, infelizmente, o Cerrado vai primeiro do que a Amazônia. Porque a agressão no Cerrado brasileiro é tão violenta, tão agressiva, em função das commodities, de produzir a soja, de produzir o milho, que, infelizmente, nós vamos à frente. Mas eu gostaria de que vocês fizessem o link
da importância da Amazônia para o Cerrado brasileiro. Eu acho que isso é importante também. Obrigado. E só um minutinho, vamos pegar a última pergunta para a gente já encerrar e eu não ser demitido do posto de mediador. Eu vou fazer um comentário rápido para gerar algum comentário de vocês, que é o seguinte, eu sou jornalista e como jornalista eu sou cético. Eu li um livro que foi importantíssimo na minha vida para eu compreender com clareza toda essa questão ambiental da Amazônia e tal. Foi A Queda do Céu, que é a voz do Davi Copenhague, ditada para um indigenista francês, Bruce Albert, né? Ali dá para perceber que todos os nossos conceitos são errados. O capitalismo não vai salvar a Amazônia. O crédito de carbono é um conceito capitalista, sabe? Porque o capitalismo, o sentido dele é ir destruindo, comendo, saqueando. Então, o Cacá estava dizendo na outra palestra que o Lula leu inúmeros livros durante o período que ele ficou preso. Eu falei, poxa vida, que pena que ele não leu A Queda do Céu, porque se ele tivesse lido A Queda do Céu, ele não teria ido para a cúpula da Amazônia defender a exploração de petróleo. Pô. Vamos encerrando cada um com os seus últimos comentários. Olha, o Cerrado precisa da Amazônia como a Amazônia precisa do Cerrado. Na verdade, há uma interconexão, há uma interdependência entre os biomas brasileiros. E o Cerrado, eu concordo com você, está muito ameaçado. Está muito ameaçado. Porque eles falam assim, não, a floresta amazônica é a floresta amazônica. Mas o Cerrado é mato, né? Então, essa ideia da vamos desbravar, né? Ele desbravou o Mato Grosso, ele desbravou o Cerrado. Então, é fundamental, na verdade, a proteção de todos os biomas brasileiros. Não existe um bioma dispensável, né? Isso é fundamental dizer. Em relação à sua preocupação, né? Eu também sou cética como jornalista e, ao mesmo tempo, acredito. É diferente. Eu construo um caminho que vai dar dúvida para alguma esperança. E aí eu perguntei para um economista que mora em Nova York o seguinte, por que mesmo os fundos, que são os donos do grande dinheiro do mundo, são os fundos? Por que os fundos estão pressionando para que haja proteção ao meio ambiente? Porque aí ele falou assim para mim, é o dinheiro delegado. Então, o CalPERS, que é o maior fundo de investimento, fundo de pensão dos professores e dos funcionários da Califórnia, estado da Califórnia, ele deu esse exemplo, o cara está na Califórnia, ele não quer que destrua a Amazônia. Ele é um investidor, mas todos os investidores do CalPERS, todos os funcionários do estado da Califórnia estão dizendo o seguinte, olha, nós não queremos investimento em nada que destrua o meio ambiente. E aí, o gestor desse dinheiro, ele não pode ir além dessa ordem. Então, na verdade, com todos os defeitos do capitalismo, ele está produzindo, né, eu não estou dizendo que o capitalismo vai salvar coisa nenhuma, mas estou dizendo que tem alguma coisa interessante nos fundos no fluxo de capital que tem a ver com isso, o dinheiro delegado, o dinheiro que não é de um proprietário, não é o Elon Musk, entendeu? É o maior fundo, mais poderoso, que tem mais dinheiro, que pode assinar um cheque de bilhão. Ele está dizendo, não quero. E ele não está sozinho, não é só o CalPERS, são inúmeros outros fundos que estão dizendo, não pode. Super rápido. Sobre o Cerrado, os principais rios da Amazônia vêm do Cerrado, né? Tocantins, Tapajós, Xingu, Guaporé, nascem no Cerrado. Então, como a Miriam falou, é uma relação de interdependência. Sem
os rios voadores que tem na floresta, que vem da floresta, não tem chuva no Cerrado, não tem agronegócio. Eu concordo contigo. O que está acontecendo com o Cerrado é uma tragédia mesmo. Talvez pior até, em vários aspectos. Não sei se é pior, mas tão ruim quanto o que a gente vê na Amazônia, é horroroso. E sobre o seu comentário, de novo, a gente tem a Sônia Guajajara como ministra dos povos indígenas agora, né? Marina Silva voltou para o governo, então eu acho que o copo é meio cheio, meio vazio, é uma luta, eu acho que é isso, não dá para... E os garimpeiros saem, quer dizer, né? Sim. A gente vê mudanças claras que aconteceram nos últimos meses, eu não estou passando pano para ninguém, mas existe uma diferença, a meu ver, entre o que acontecia antes e o que está acontecendo agora, que tem que ser muito aprimorado, né? Mas é uma diferença, na minha opinião. Eduardo, eu queria, antes de mais nada, te agradecer por toda a tua produção, todo o teu empenho na Amazônia e por trazer tudo isso de uma forma tão clara para todos nós, mas eu queria também, e principalmente aqui, agradecer a Miriam, como jornalista, como leitor teu, como brasileiro, pelo que você fez e faz pela democracia, pelo que você ensinou a nós sobre economia, porque, vamos ser sinceros, era muito difícil entender o que estava acontecendo no Brasil nos anos 70, 80, 90 e hoje também. E agora, te agradecer por também nos ensinar a importância da Amazônia e colocar ela no centro do Brasil, não só no centro do mundo, mas também no centro do Brasil. Muito obrigado.